Guaíba Agro. Apresentação Eduardo Souza. Olá a todos, estamos abrindo mais um Guaíba Agro comigo, Eduardo Souza, nesta segunda-feira, seguindo no comando do programa durante as férias do nosso editor Sandro Fávero. Hoje, portanto, segunda-feira, 3 de agosto de 2026. O nosso programa tem oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade e Banrisul. No Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. O Guaíba Agro tem Luciano Vargas e Rafael Baldez na mesa de áudio, na edição e gravações Rafael Baldez e Guilherme Silveira, que também é o coordenador da Central Técnica, gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim, direção-geral do Claudinei Girotti, edição e apresentação de Eduardo Souza. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim, a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E Banrisul, no Banrisul, consignado estadual com 6 meses para começar a pagar e taxa de 1,69%. Tem agro? Tô na Guaíba! E começamos com a informação de que o anúncio do governo federal da compra de 310 mil toneladas de arroz gerou mais dúvidas do que certezas no mercado. Produtores e indústria ainda não sabem qual será o preço, prazo e os critérios da operação. E o setor já teve impacto nas vendas e nas exportações. Segundo o analista das safras e mercado, Evandro Oliveira, a iniciativa está ligada à política de garantia de preços mínimos. O objetivo é dar mais proteção ao produtor em um cenário de clima instável e custos de produção altos. A justificativa oficial é mitigar riscos de quebra de safra no Rio Grande do Sul e reforçar a capacidade de intervenção do governo em caso de escassez. Porém, a reação do mercado foi de incerteza. De acordo com Oliveira, produtores, indústrias e corretores ainda têm muitas dúvidas sobre como o programa vai funcionar na prática. Pontos importantes seguem sem definição. E não está claro qual variedade de arroz será comprada, qual o padrão de qualidade exigido, os critérios para os produtores participarem, cronograma e a velocidade de liberação dos recursos. O principal ponto de atenção é o preço mínimo. O governo fala em pagar até 25% acima do valor de referência, mas ainda não sabe se será usado o preço da safra atual de R$ 63,74 a saca de 50 quilos ou o novo preço para 2027 e 2028 de R$ 68,07 na região sul. Essa diferença muda bastante o valor final e tem gerado expectativas diferentes entre os produtores. Para o analista, existe o risco do anúncio provocar um efeito psicológico. Muitos produtores podem segurar ainda mais as vendas, esperando uma operação do governo. Se isso acontecer, a oferta do mercado fica mais restrita, dificulta a compra pela indústria e reduz o rumo das negociações. Outro ponto de preocupação é o impacto nas exportações. O setor vinha apostando no aumento dos embarques para reduzir os estoques e equilibrar oferta e demanda. Mas se houver retenção maior de arroz no mercado interno, pode faltar produto para exportar justamente no momento decisivo para o segundo semestre. Na avaliação de Evandro Oliveira, esse é um dos principais riscos agora. Uma desaceleração das exportações pode atrasar o escoamento dos excedentes e tirar parte da sustentação que os embarques vinham dando aos preços no Brasil. E vamos ao giro da reportagem no programa. Alívio no bolso do consumidor. O preço da carne de frango não teve grandes variações em julho. Equilíbrio entre oferta e demanda manteve o congelado e o resfriado praticamente no mesmo patamar. Entenda os motivos a seguir com Tom Zequer. Os preços da carne de frango ficaram estáveis entre junho e julho na maior parte das regiões brasileiras acompanhadas pelo CPEA. Segundo os pesquisadores, o equilíbrio entre a disponibilidade do produto e o ritmo das vendas sustentou as cotações no mercado interno ao longo do mês. No fechamento da última quinta-feira, o frango congelado foi negociado a R$ 7,14 o quilo. O produto teve queda diária de 0,14% e recuo acumulado de 1,65% no mês. Já o frango resfriado foi cotado a R$ 7,16 o quilo. Ficou estável em relação ao dia anterior e acumulou baixa de 1,38% em julho. De acordo com o CPEA, a oferta da proteína permaneceu limitada. O motivo
foi a ligeira redução no alojamento de aves nas granjas no último período. Pelo lado da demanda, a procura perdeu força a partir da segunda quinzena do mês. Esse comportamento é típico do período e foi intensificado pelas férias escolares. Com menos consumo nas casas e nas escolas, as vendas desaceleraram. Esse cenário de oferta um pouco mais apertada e demanda mais fraca contribuiu para que as cotações registrassem poucas variações ao longo de julho. Na prática, o consumidor não sentiu grandes oscilações no preço do frango no açougue e no supermercado neste mês. E o setor manteve o equilíbrio entre o que foi produzido e o que foi vendido. Analistas do CPEA monitoram agora como fica o comportamento da demanda em agosto, com a volta às aulas e a reposição dos estoques pelo varejo. Da redação, Tom Zequir, para o Guaíba Agro. A FENAGEM se consolida no calendário da pecuária. Na terceira edição em Pelotas, touros Angus, Hereford, Braford, Charolês e Brangus tiveram genética contratada pelas principais centrais do Brasil. Os detalhes agora com o repórter Arthur Chagas. A terceira edição da Feira Nacional de Genética Promebo, a FENAGEM, realizada pela Associação Nacional de Criadores Redbucolares, ANC, na Associação Rural de Pelotas, consolidou-se como uma vitrine para a genética de corte ao reunir criadores e centrais de inseminação de todo o país, segundo a avaliação da entidade. Nesta edição, touros de praticamente todas as raças presentes nos julgamentos tiveram material genético contratado por empresas do setor. Foram pelo menos 5, sendo um de cada raça: Angus, Brangus, Charolês, Hereford e Braford. De acordo com o coordenador do Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne, o Promebo, Laerte Rochel, o resultado demonstra que a feira já ocupa um espaço estratégico no calendário da pecuária de corte, mesmo sendo um evento recente. Rochel afirma que a FENAGEM passou a ser reconhecida pelas empresas como um ambiente para identificar reprodutores com potencial para os programas de inseminação artificial. E as centrais entenderam o objetivo da feira, que hoje a gente vê grande parte das centrais que fazem a comercialização de sêmen do Brasil presentes na feira. E também não só presentes, mas também contratando touros. Segundo o coordenador, um dos diferenciais da FENAGEM é reunir um grupo altamente selecionado de animais. Os criadores levam à exposição os exemplares de melhor desempenho genético, resultado de uma pré-seleção criteriosa baseada nas avaliações do Promebo, aliada às características fenotípicas exigidas pelo mercado. Para Rochel, a concentração em um mesmo ambiente de criadores de diversas raças e representantes das principais centrais de inseminação do Brasil amplia as oportunidades de negócios e de reconhecimento do trabalho desenvolvido nas propriedades. E esse movimento reforça a importância da FENAGEM como um elo entre o Programa de Melhoramento Genético e o mercado, valorizando os resultados obtidos pelos selecionadores e ampliando a difusão da genética produzida no país. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Seguimos com o giro da reportagem do Guaíba Agro. Começa nesta semana em Farroupilha a maior seleção de vinhos das últimas 2 décadas. São 277 amostras e 14 vinícolas disputando o título de melhor rótulo. Quem traz os detalhes é o repórter Marcel Orovitz. A 21ª seleção de vinhos de Farroupilha começa nesta terça-feira. Vai ser a maior edição em 2 décadas, com 277 amostras inscritas por 14 vinícolas. Seleção de vinhos de Farroupilha. A degustação segue até quarta-feira. Serão 44 jurados avaliando às cegas, sem saber a marca dos rótulos. O objetivo é garantir total imparcialidade no processo. A disputa, promovida pela Associação Farroupilhense de Produtores de Vinho, Espumantes, Sucos e Derivados, tem 24 categorias neste ano. E a grande novidade é o protagonismo dos derivados da uva Moscato. Entre as novas categorias estão o espumante Moscatel Natur, Extra Brut, Brut e Demi-Sec, o brand do Moscato e também uma categoria para vinhos de mínima intervenção enológica, o que inclui orgânicos e biodinâmicos. Pelo regulamento, serão premiadas até 30% das amostras de cada categoria, desde que atinjam, no mínimo, 87 pontos em uma escala de 100.
A grande medalha de ouro vai para vinhos com 94 pontos ou mais. Medalha de ouro para notas entre 90 e 93,9. Já a medalha de prata para pontuações de 87 a 89,9. A Afavim também entrega a distinção Moscatel Premium ao vinho ou espumante com a maior nota entre as categorias feitas com a uva Moscato. O resultado da 21ª seleção será conhecido no dia 11 de setembro, durante a cerimônia de premiação. Para o presidente da Afavim, Natália Tafarel, a seleção traduz o compromisso dos produtores com a qualidade, a inovação e a valorização da identidade de Farroupilha. Segundo ela, chegar à 21ª edição com recorde de vendas e amostras demonstra a força da vitivinicultura local. A seleção também reforça a identidade da terra do Moscatel. Farroupilha tem a única indicação de precedência brasileira exclusiva para vinhos moscatéis. A região responde por cerca de 50% da produção de uvas moscatéis do país. A área delimitada tem 379 km² e concentra centenas de pequenos vitivinicultores. Cada garrafa da IP Farroupilha sai com selo de controle numerado, que garante a rastreabilidade do produto. Da redação, Marcel Orovitz, para o Guaíba Agro. E o calor extremo do verão no hemisfério norte está antecipando a colheita da uva na Europa e acendendo um alerta entre viticultores da Itália e da França. Na Itália, em Oltrepo Pavese, no norte do país, a vindima começou nos dias 27 e 28 de julho. Segundo Matteo Castellani, do Sindicato Agrícola Coldiretti, é um recorde histórico. Normalmente, a colheita só começa entre 10 e 15 de agosto. O sindicato prevê que a colheita da Sangiovese, a uva mais plantada na Itália, pode começar já em meados de agosto na Toscana. O normal é colher entre setembro e novembro. Para a Coldiretti, a colheita deste ano deve se estender por quase 5 meses, o que representa um enorme desafio logístico para o setor. Na vinícola De Filippi Gessi, o enólogo Federico De Filippi diz que por enquanto a maturação está perfeita e o grau alcoólico ideal. Mas alerta, se o calor continuar, o teor de álcool das uvas pode subir e obrigar a antecipar ainda mais a colheita. Na França, a situação é parecida. No sul do país, em La Palme, o viticultor Alain Glazes começou a colher moscatel no dia 30 de julho. Ele tem 43 anos de profissão e afirma que é a primeira vez que faz vindima em julho. Nos Pirineus Orientais, na fronteira com a Espanha, a vinícola Lafarge também adiantou os trabalhos em cerca de 10 dias. Teve até que chamar funcionários das áreas de marketing, contabilidade e informática para ajudar na colheita. Cientistas apontam que as mudanças climáticas provocadas pela ação humana estão deixando ondas de calor, secas e inundações mais frequentes e severas, e os produtores tentam se adaptar. Jean-Marc Lafarge, da vinícola Lafarge, conta que agora eles viraram mais gestores de água do que viticultores. A estratégia é melhorar a retenção de água no solo com novos tipos de composto. Outros produtores já pensam em levar parte dos vinhedos para áreas mais altas, onde o clima é um pouco mais ameno. Apesar do cenário, Lafarge se diz otimista. Segundo ele, depois de 5 anos acumulando dados, o setor começa a enxergar alternativas. Há 4 anos, segundo ele, a sensação era de que estavam indo direto para a ruína. E assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco no oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade e Banrisul. No Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar, voltaremos em instantes para falar sobre o novo programa voltado à formação de jovens lideranças no agronegócio. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Agro desta segunda-feira, com o oferecimento do Senar, que está com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E Banrisul, no Banrisul consignado estadual com 6 meses para começar a pagar e taxa de 1,69%. Tem agro? Tô na Guaíba!
neste bloco, agora vamos receber o professor Mauro Rizardi, diretor técnico do Tecnoagro, que irá conversar conosco a respeito do lançamento do programa voltado à formação de jovens lideranças no agronegócio para moradores de Passo Fundo, no norte do estado. Tudo bem? Obrigado por atender a Rádio Guaíba, professor. Como é que está? Tudo bem? Uma ótima oportunidade para a gente conversar um pouquinho sobre esse belo projeto aí. Exatamente, professor. Hoje em dia a gente tem uma carência muito grande, né, de profissionais que se dediquem ao agro, que vivam o agro, que permaneçam no agro. Esse é o desafio do programa. Maravilha, ele surge exatamente para combater o êxodo rural, falta de sucessão familiar e baixa participação de jovens, né? Então, é este exatamente, mais ou menos por aí, os principais objetivos do programa e que transformação vocês esperam, né, nestes jovens que começaram essa formação até dezembro. O que a gente espera é assim, é que eles resgatem, né, o papel deles dentro do agro, que eles se sintam de novo pertencendo à área. Hoje a gente vê muito a questão do jovem saindo do agro, buscando as alternativas, oportunidades no meio urbano e não retornando às suas propriedades. Muitas vezes por restrições familiares, claro, mas muitas vezes por ele não vislumbrar uma perspectiva. Então, a ideia nossa com esse projeto, essa ação, é justamente ele se ver novamente no agro, ele se reencontrar dentro da atividade. E é uma atividade que a gente propõe em vários encontros, e encontros evolutivos. Eles mesmos vão percebendo, primeiro, eles vão tentar se localizar dentro do agro, como é que eles se inserem hoje, como é que eles veem a realidade do agro e como eles podem fazer parte no processo. Uma segunda etapa, a gente trabalha a questão da sucessão familiar, da importância, né, de ter essa continuidade, mas também eles se sentirem pertencendo a essa ação. E depois, vislumbrando perspectivas, o que eles podem, dentro da realidade de cada um, né, ou de cada área que eles atuam, da propriedade que tem, como é que eles podem diversificar suas ações. Então, eles vão ter essa construção toda nesses encontros. Maravilha. O programa terá trilhas de aprendizagem, visitas técnicas e também atividades práticas, né, para jovens de 16 a 25 anos. Ou na prática, que tipo de conteúdo sobre gestão, inovação e sustentabilidade o aluno vai aprender para depois aplicar? Nós temos uma metodologia que ela é de construindo o conhecimento. Eles mesmos vão construindo a realidade. A nossa ideia não é chegar e propor uma ação para eles. Vamos trabalhar no turismo rural, vamos diversificar, tal. Não, deixar eles construir isso. Então, a partir do momento que a gente tem essa sequência de ações, primeiro deles se descobrindo, né? E depois, obviamente, com as empresas parceiras que nós temos, mostrando os exemplos e as ações dessas empresas, que são as chamadas empresas madrinhas, eles poderão, dentro das empresas, achar os seus caminhos. Então, é um processo todo de construção de conhecimento, visando, acima de tudo, a busca, obviamente, do resgate dele, do valor dele na propriedade, mas dentro de um projeto de inovação, ou seja, a gente também passar para ele a perspectiva de que existem caminhos, né, para agregar renda ao produtor, né? Não é modificar o sistema produtivo daquela propriedade especificamente, mas ver as oportunidades que ele tem para ampliar essa capacidade de sustentabilidade dele, tanto financeira quanto ambiental e social, né? Com certeza. Mas a iniciativa também destaca a necessidade de ampliar a participação de mulheres em cargos de liderança no agro. Que ações específicas do Geração Tecnoagro terá para formar e incentivar novas lideranças femininas? Eu tenho uma visão assim, que muitas vezes a questão da não participação da mulher, às vezes pode ser a própria discriminação da família, então a gente trabalha nos pontos de valorização dela, enquanto ela trabalhando com a iniciativa. Então a gente trabalha com cases, por exemplo, na cadeia do leite, né? Se a gente vai nas propriedades, a mulher está liderando. Então a gente vai através desses modelos, desses exemplos de mulheres que estão tendo sucesso na atividade, né, e despertar nessas jovens também essa perspectiva. E eu vejo assim um caminho fantástico que nós temos pela frente aí de possibilidades de diversificação. Claro que os desafios são grandes no momento que a gente tem aí, tendo esse primeiro encontro que a gente teve, a preocupação muito com a questão climática, com a questão da instabilidade climática e esse impacto todo, mas a gente tem possibilidades de dar, acima de tudo, a confiança. E eu acho que para a mulher é acima de tudo isso, a gente passar para ela
a confiança de que ela pode trabalhar no agro e liderar, né, o agro, como existem exemplos aí na nossa sociedade. Bom, e o programa também promete conectar os jovens com empresas e instituições do setor e conta com apoio de grandes empresas, né, como a B8, a JBS, a Stara também. Como essa ponte com o mercado vai funcionar? E existe chance de projetos saírem do papel ainda este ano? Sim, a ideia nossa é chegar no final do mês de dezembro. Cada aluno, cada participante vai apresentar um pitch, ou seja, uma história dele e a proposta. E a partir dessas propostas, quem vai avaliar serão os representantes dessas empresas, que poderão, e a ideia é eles identificarem cada um desses jovens e levar para suas empresas já a partir de dezembro, do final desse projeto. Esse projeto é o primeiro que a gente precisa terminar em dezembro, mas já com uma perspectiva de reedição. Então a gente tem aí dentro da cadeia de apoio, a gente tem, tu falaste de algumas empresas, mas temos também o setor de gestão financeira, o Sicredi está nos apoiando, nós temos também a área de sementes, nós temos um grupo de produtores de sementes que estão nos apoiando, ou seja, nós temos um conjunto de empresas de diferentes setores do agro. Então eu tenho certeza absoluta que os alunos vão se identificar numa dessas ações, com certeza, aí nós vamos colocar eles no mercado rapidamente. A turma que teve o primeiro encontro foi com quantos alunos? Nós temos 23 alunos. Nós tivemos 2, 3 alunos que tinham aula no período, não puderam participar, mas são 23 jovens que nós estamos trabalhando. A nossa perspectiva, que nós tivemos inicialmente uma ação, emenda de uma vereadora do município que nos incentivou a captar inicialmente os recursos. E já temos a perspectiva para o próximo ano de novamente a gente ter o apoio também do poder público, tanto da Câmara de Vereadores quanto da Prefeitura de Passo Fundo, para nós fazer uma outra edição. Então, com certeza, com o sucesso dessa primeira, nós teremos outras aí com o maior número de jovens, com certeza. Inicialmente focando no município de Passo Fundo, mas o Tecnoagro, ele é uma associação que também visa trabalhar com municípios da região. Então nós vamos tentar, na medida do possível, obviamente, tentar ampliar essa ação para outros municípios. Com certeza. As inscrições ainda estão abertas, já foram fechadas, ou o jovem ainda tem como participar, né, quem está ouvindo a rádio nesse momento? Acho que a gente teria ainda, nós tivemos um primeiro encontro, mas um encontro muito de identificação. A gente pode complementar para esses que eventualmente queiram fazer, né? Mas com certeza, no próximo encontro, que será no dia 20 de agosto, né, nós ainda poderemos ter alunos entrando dentro do processo, sim. Bom, e o que vocês esperam impactar com o Geração Tecnoagro para o futuro do agronegócio aí da região norte do estado? Eu vejo assim, simplesmente a gente buscar novas perspectivas do agronegócio. O agronegócio, eu sou engenheiro agrônomo e vejo assim, nós pensamos muitas vezes no agro, aquele agro de plantar, colher somente. Sim. Mas o agro é muito mais. O agro nós temos que trabalhar, envolver a questão do turismo rural, envolver outras ações, envolver ou trazer a comunidade da cidade para o meio rural. Eu acho que é um pouco isso que a gente espera também desse projeto, que o jovem ele se sinta, primeiro, pertencendo novamente a essa realidade do campo, numa realidade que ele possa se manter lá com uma boa qualidade de vida. E hoje nós temos com toda a questão da informática, disponibilidade de recursos, acessibilidade melhor, a gente consegue deixar esse jovem no agro, mas acima de tudo, ele com uma capacidade de inovação. A gente quer levar a inovação do agro para esses jovens e, por consequência, para suas propriedades. Certo, professor. Para fechar, portanto, para o jovem que está nos ouvindo neste momento, não só aí da região, mas daqui a pouco pensa, né, em trabalhar também nessa área, né, no agronegócio, e que está pensando também, talvez, em deixar o campo, qual recado o Tecnoagro dá sobre as oportunidades no setor hoje? Eu vejo assim, se a gente pegar o agro como um todo, nós temos uma carência muito grande de pessoas, tá? Tanto de mão de obra das diferentes etapas do agro, inclusive com remunerações muito superiores a que ele encontraria no meio urbano. Mas o que nós precisamos? Vamos capacitar esse jovem para ele atender a demanda que tem e também a gente ampliar essa capacidade dele ter a sustentabilidade da sua propriedade, seja como
levando adiante os negócios da sua família, quando também ele interagindo com outros agricultores da região. Então, eu espero isso e passo essa mensagem para o jovem. Hoje, o grande problema do agro, um dos grandes problemas do agro é a falta de mão de obra qualificada, ou de profissionais que têm essa visão de empreendedora, inovadora. Isso que a gente pretende passar para esses jovens. Maravilha, um abraço e nos encontramos aí, de repente, numa outra ocasião. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade aí, quem quiser nos seguir lá, entra na Associação Tecnoagro, no Instagram, onde a gente tem mais informações. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Guaíba Agro, com oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul. No Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal Guaíba Agro no Spotify, também no YouTube, no Deezer e ainda no Amazon Music. Em seguida, o programa já estará disponível. Nos reencontraremos nesta terça-feira, em 2 horários, às 5 da manhã e às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação jornalística aqui da Rádio Guaíba FM 101.3. A todos, um grande abraço, nos encontramos durante a programação. Tchau! Você ouviu Guaíba Agro.